Olá, está começando mais um Conversa Pública aqui pela Rede Boas Novas de televisão. E o papo de hoje é com o infectologista Edmilson Mingovski, que vai falar com a gente sobre um tema muito importante e que merece toda a sua atenção, que é o reaparecimento de doenças que estavam erradicadas aqui no Brasil. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui no Instituto Vital Brasil. Vamos começar falando sobre o sarampo, né? Essa doença que está tendo grande incidência na região norte. Por que esse mal está de volta? Sarampo é uma doença muito contagiosa, é uma doença provocada por vírus, que se transmite por via aérea, então é muito fácil. Das doenças todas que a gente chamava de viroses comuns da infância, leia-se rubéola, cachumba, catapora, sarampo é o mais contagioso. Então é muito fácil você ter uma pessoa infectada, sair espalhando esse vírus para outras pessoas não previamente imunizadas. E por conta do controle dessa doença por várias décadas, ou por muitos anos no Brasil, as pessoas começam a não perceber a importância da doença, começam a negligenciar e achar, não vale a pena fazer vacina não, nem sei o que é sarampo, nunca vi sarampo, os médicos novos também não viram sarampo, e aí acaba não dando a importância real para a prevenção pela vacina, que é a forma mais segura, eficaz e barata de evitar essa doença, que causa, em média, 1 milhão de mortes por ano no mundo. Então ainda é uma doença de muita letalidade e muita morbidade, ou seja, pode deixar sequela, cegueira, pode dar um quadro de encefalite crônica, levando um quadro de retardo mental com o passar dos anos. Então não é uma doença que você possa negligenciar, é uma doença que tem que realmente fazer a prevenção com vacina. Doutor, quais são os sintomas mais comuns do sarampo? O sarampo começa com febre, geralmente 3 a 4 dias de febre muito alta, pode dar lesões na cavidade oral, uns pontinhos brancos, que a gente chama de manchas de Koplik, pode dar lesão no céu da boca, pontinhos vermelhos, a pele fica pintada, os olhos ficam muito vermelhos, conjuntivite por sarampo é comum, o nariz escorrendo, né? Inclusive eu vou mostrar para vocês um boneco de cera que tem aqui, uma máscara de cera que mostra o sarampo, tá bem legal. Você vai ver alguns exemplos aqui no Vital Brasil, tem esse tipo de possibilidade de você ver, né? É tão real que parece realmente, dá um certo receio de botar a mão, porque é muito real. E com a evolução da doença, pode ter diarreia, pode ter otite, pode ter pneumonia. E o sarampo leva um quadro de hipovitaminose A aguda, né? Baixa muito a vitamina A e pode, por conta disso, causar alguns danos, como, por exemplo, lesão de córnea, pneumonia, diarreia, ou seja, mostrando o lado muito grave do sarampo. Qual é a forma de tratamento mais eficaz para combater o sarampo? Não existe medicamento antiviral licenciado para sarampo, então não tem tratamento específico, você vai tratar as complicações. A forma mais segura e eficaz de prevenir é pela vacina e evitar contato muito próximo com alguém que esteja doente. A vacina de sarampo tem uma vantagem, né? Que você pode, digamos que você tenha tido contato hoje com sarampo, você nunca foi vacinado antes. Se eu me vacinar até 3, 4, 5 dias depois da exposição, eu ainda posso tomar a vacina e tenho tempo de fazer uma proteção pela vacina e não adoecer. Agora, óbvio que o melhor mesmo é você estar vacinado previamente, para você ter uma garantia de que está protegido. Agora, eu posso fazer o que chama de vacinação de bloqueio, que é, identificando um caso numa sala de aula, por exemplo, sair vacinando quem está em volta, se esse grupo que está em volta não foi devidamente vacinado. Devidamente vacinado é, no mínimo, 2 doses da vacina, tríplice viral, após 1 ano de idade, com intervalo entre as doses mínimo de 1 mês. Então, a pessoa tomou a vacina com 5 anos de idade, tomou outra vacina com 6, ok, está protegido, 2 doses, não vou me preocupar. Mas se fez vacina antes de 1 ano de idade, e no passado recente era assim que era feito, pessoas de 30, 40 anos de idade recebiam a vacina com 9 meses de idade, essa dose feita antes de 1 ano você não contabiliza. Então é ideal que você tenha no mínimo 2 doses após 1 ano. Então, quem quiser ver a carteira de vacinação vai identificar lá TV, que é tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, ou pode estar MMR, que são as iniciais da sarampo, cachumba e rubéola em inglês, ou dupla viral, que é rubéola e sarampo, então tem que identificar. Se tiver 2 doses da sarampo depois de 1 ano, intervalo mínimo de 1 mês entre as duas, ok, está protegido. A tríplice viral, que é uma importante aliada no combate à doença, está tendo aí pouca adesão, tanto na primeira como na segunda dose. Por que isso está acontecendo?
Acho que as pessoas estão negligenciando, não estão dando mais importância para a vacina. Acho que a vacina é uma bobagem. E é interessante que o sarampo, por ser uma doença muito contagiosa, você está conseguindo perceber os casos. Mas se tem sarampo, se tem pessoas suscetíveis a sarampo, tem pessoas suscetíveis à cachumba e à rubéola. Afinal de contas, a tríplice viral protege dessas 3 doenças. Então, vai me causar tem me causado muita preocupação, se tem casos de sarampo, pode ter casos de rubéola, principalmente rubéola na gravidez. Ou seja, vai voltar a ter casos de rubéola na gravidez. E nos anos 90, a rubéola congênita é a principal causa de surdez entre nós brasileiros. Então, por uma vacina que é segura, eficaz e relativamente barata, que evita 3 doenças que podem ser eventualmente fatal, no caso da rubéola e do sarampo, a gente fica aí sem fazer a vacina, né? O brasileiro tem uma coisa engraçada, né? Ele procura aquela vacina que falta. Faltava febre amarela, todo mundo lá na posto de saúde queria febre amarela. Agora tem febre amarela. Ninguém faz. Tinha sarampo, gripe, todo mundo queria fazer gripe. Esse ano sobrou vacina de gripe nos postos de saúde, a ponto do governo ter que ampliar o tempo de campanha e a faixa etária contemplada pelo setor público. O brasileiro tem que tomar vergonha, né, ter um pouco mais de consciência e usufruir da prevenção, né, que é a forma mais segura de evitar doenças graves, como é o caso do sarampo. A chegada dos venezuelanos aqui no Brasil tem influência sobre esse surto de sarampo? Se o Brasil tivesse uma boa cobertura vacinal, não iria sofrer influência de um grupo de venezuelanos ou de outros países que viessem para cá, né, com uma doença como o sarampo. Então é importante você garantir excelentes coberturas vacinais. Na África, alguns países africanos amargam com esse problema, né? A África tem todo o problema socioeconômico daquela região, e você até entende que a África não esteja tão bem do ponto de vista de vacinação, mas a Europa, que tem uma tradição de medicina já de muito tempo, não tem problema financeiro como os países europeus têm, os países africanos têm, e você vê casos ocorrendo na Europa em função desses grupos anti-vacina, né? Existe esse grupo de pessoas que dizem, não, vacina dá autismo, não dá nada, é mentira isso. Aí a pessoa diz assim, eu nunca vacinei meu filho, nunca teve nada porque eu vacinei o meu filho e você vacinou o seu. Se todo mundo pensar igual a você, ou seja, não vacinar, vai ter um grupo enorme de pessoas desprotegidas e vai permitir que o vírus entre naquela sociedade, né? Você tem uma pessoa aqui no meio e está cercado de pessoas vacinadas, essa pessoa vai pegar sarampo de quem? Não vai pegar sarampo. Agora, se você começa a furar no entorno dessa pessoa e começa a ter mais pessoas suscetíveis, você começa a ter massa crítica de vulneráveis e vão permitir o vírus circular. E aí o vírus circulando vai pegar aquela pessoa não vacinada ou aquela pessoa que, ainda que tenha sido vacinada, por algum motivo não teve uma proteção. Então a vacinação ela é recomendada não só por mim. Eu me vacino por mim e me vacino pelos outros. Vacino meu filho por ele e vacino ele pelos outros. Quanto maior a cobertura vacinal, menor a possibilidade desses vírus circularem. E no caso do sarampo, o único hospedeiro é o ser humano. Na poliomielite, o único hospedeiro é o ser humano. São doenças passíveis de erradicação como a varíola. Eu não consigo erradicar a gripe, porque a gripe pode acometer aves, cães e vários outros animais. Então é impossível erradicar gripe, é impossível erradicar a raiva porque pega outros animais. Mas poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, varíola, são doenças que só acometem seres humanos, então é possível você erradicar, entendeu? Então, assim, a gente está sofrendo hoje de sarampo, uma doença que teria que ser erradicada no século passado, a exemplo da varíola. Doutor, existe já alguma projeção sobre até quando esse surto vai durar? Depende de boa vontade por parte dos governantes, depende de uma política de saúde pública mais eficiente, de promoção mesmo pela vacinação. Não existe nenhuma outra ferramenta de saúde pública tão barata e tão eficiente quanto a vacina. A vacina, em termos de reduzir dor, sofrimento, morte, ela só perde para a água de qualidade, saneamento básico. Então, se eu tenho uma rede, eu quero promover saúde numa promoção, numa região, eu vou fazer saneamento básico, água de qualidade e vacinação contra tudo que eu posso fazer. Mas o brasileiro vem colocando o governo brasileiro vem colocando vacina e as pessoas não vêm fazendo. O HPV, que causa aí cerca de 20 mil mortes por ano no Brasil, as pessoas não fazem vacina. É disponível na rede pública uma vacina relativamente cara, a pessoa não fez, porque está
como é que é? Está defendendo o uso da atividade sexual, bobagem, gente. HPV é algo muito comum, né? Se você for pegar entre adultos brasileiros, mais de 90% já teve contato com vírus que causa câncer de colo de útero, então por que não vacinar? Entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que dissociar esses movimentos. Porque as pessoas dizem, eu não acredito em vacina. Cara, vacina não é religião, não. Vacina é ciência, comprovada. Você não tem que acreditar ou não acreditar, você tem que tomar vacina, porque ela é eficaz, está comprovado. Foi com vacina que se erradicou a varíola no mundo, foi com a vacina que se controlou a poliomielite no Brasil e em vários outros países do mundo, foi com a vacina que se reduziu os casos de diarreia a ponto de ser internado por rotavírus. Então a gente tem uma série de exemplos favoráveis, né? E aí tem a pessoa que diz, porque vacina faz mal. E eu digo para você o seguinte, o relato dos fatos e dados não pode ser mais forte do que os fatos e dados. Os fatos e dados são, a vacina controla doenças como sarampo, cachumba, rubéola, catapora e outras doenças. Então esses são os fatos e dados que têm ali comprovação científica. Agora, se eu for contar uma história diferente disso, eu vou estar mentindo. E aí eu conto o que eu quiser contar, de acordo com a tua fé. Né? Com a tua, não é fé, é tua tendência ou orientação. Né? Então, existem uns ramos da medicina que eu respeito, mas que eu sou totalmente contra. A medicina antroposófica, que defende a não vacinação, para mim é uma enorme irresponsabilidade. Né? Então, assim, a pessoa faz isso até o paciente ter a doença e ele ser processado por um médico, por um paciente mais orientado. Então, orientar a vacina é um dever de todo médico. Doutor, outra doença que está de volta em 2018 é a poliomielite. Queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é de fato essa doença. O último caso de poliomielite provocado pelo vírus selvagem no Brasil foi em 1989, no município de Souza, na Paraíba. De lá para cá, todos os outros casos são ou importados ou casos que ocorreram com a própria vacina que poderia causar. E por conta do bom controle que foi feito com a vacina gotinha, se introduziu a vacina injetável, que é uma vacina que é de vírus inativada, portanto não tem como dar a paralisia que pode ocorrer com a vacina gotinha oral, que a vacina de gota ela é atenuada, então se pega alguém imunodeprimido poderia causar algum problema. É uma doença, é um vírus que se transmite pela água ou alimentos contaminados e que pode se instalar na medula, né, dando quadro de encefalite e de mielite pelo vírus, e isso pode causar paralisia e sequela. Né? O vírus está circulando ainda no mundo, né, embora o homem seja o único hospedeiro e, portanto, é uma doença passível de ser erradicada, tem pessoas ainda com o vírus pelo mundo. E em 2014, na época da Copa do Mundo no Brasil, foi identificado esse vírus, um vírus da poliomielite selvagem, no esgoto do aeroporto de Campinas, do Viracopos, em São Paulo. Então, assim, a gente tem as fronteiras abertas, né? O Rio de Janeiro recebe aviões ou voos de Angola, de outros países africanos, que pode entrar com vírus aqui. A gente tem cada vez mais essa identificação com a África, de ir lá, voltar, ver as nossas raízes, e esse intercâmbio cultural, econômico, algumas vezes religiosos, que eu reputo como sendo coisas legais, pode trazer também vírus que estão circulando em alguns países africanos. Então, se a gente quer realmente ter a certeza de que não vai ter o vírus reintroduzido no nosso país, até porque o nosso país é muito ruim em termos de saneamento básico ainda, né? Porque tem várias áreas descobertas de saneamento básico, portanto o vírus tem risco de circular. Então, uma boa cobertura não só no Brasil, mas no mundo, é mandatório para você controlar essas doenças, no caso da poliomielite, que é passível de erradicação com a vacina. Quais são os sintomas da poliomielite? A poliomielite pode começar com um quadro de diarreia como se fosse um quadro de diarreia viral, né, que é uma diarreia simples, mas que pode evoluir, porque esse vírus pode acometer o intestino e pode cair na circulação sanguínea, ir para o sistema nervoso central ou ir para a medula, né, espinhal, e causar uma inflamação ali. E dependendo da inflamação do local, pode causar paralisia. Então, geralmente, a paralisia flácida que se dá após uma diarreia, por exemplo, levanta a hipótese para a poliomielite. E aí tem que fazer exames complementares que vão fazer com que a gente possa ter certeza ou não quanto ao quadro de poliomielite pelo vírus da polio.
quais são as formas de tratamento para combater a poliomielite? A forma de prevenção é a vacina e a forma de tratamento não existe tratamento específico, não existe nenhum antiviral específico. Então, uma pessoa que desenvolve a poliomielite tem que ficar torcendo para ela evoluir bem, né? Aí tem que ter fé e merecimento, no caso, mas você não tem o que fazer em termos de antiviral. Ah, esse antibiótico, esse antiviral pega esse agente etiológico. Não vai pegar. E aí você tem que torcer para evoluir bem. Por isso que é importante você dar um pouco mais de peso, né, na prevenção por meio de vacina. Doutor, aumentaram os casos de hepatite aqui no Brasil também. Queria que o senhor explicasse o que é de fato essa doença, quais são os sintomas e as formas de combater esse mal. As hepatites virais têm hepatite vírus A, B, C, D, E, G, T. Tem um monte de vírus que pode causar a hepatite viral, né? A hepatite A é uma das mais frequentes, pode causar um quadro de hepatite fulminante, pode levar à morte, mas não cronifica. Hepatite B e hepatite C podem cronificar, né? Você pode ter hepatite crônica pelo vírus de hepatite B, hepatite crônica pelo vírus de hepatite C. Hepatite C tem relação com sangue, hemoderivados, acidentes perfurocortantes, tatuagem sem devido cuidado, piercing sem devido cuidado. E esse vírus pode evoluir para uma doença crônica. E existe hoje medicamentos antivirais bem potentes, fazendo com que a possibilidade de cura da hepatite C crônica fique próximo de 100%. É que até pouco tempo atrás não havia essa possibilidade. Então hoje é importante você fazer uma campanha no sentido de dar o diagnóstico para trabalhar e tratar e evitar que essa hepatite C evolua para insuficiência hepática, que evolua para câncer de fígado também. Então é um medicamento, inclusive, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que está fazendo com que o número de pacientes com hepatite C crônica diminua a ponto de, no futuro, zerar. É assim que a gente espera, é assim que a gente torce. Até que ponto os programas do governo são importantes para que as pessoas fiquem mais informadas sobre como combater essa doença? Para a hepatite A e para a hepatite B tem vacina disponível na rede pública, né? Hepatite B você tem lá para todo mundo e a hepatite A é que eles vêm fazendo só para crianças entre 1 e 2 anos de idade, não para todo mundo. Para adulto, por exemplo, eles não estão fazendo ainda. Então é importante a conscientização porque é pela educação que você vai fazer com que a pessoa ou não adoeça tomando vacina ou, tendo adoecido, se medique e evite uma doença de maior gravidade. Então a tendência é você ter uma redução dos casos de necessidade de transplante, de câncer de fígado por conta de um tratamento precoce para a hepatite C. As pessoas, por exemplo, antigamente compartilhavam lâminas de barbear, compartilhavam agulhas. Tem relatos na época da própria seleção brasileira de 30 anos atrás e que as pessoas compartilhavam a mesma lâmina barbear. Hoje você não faz mais isso. Você não vai fazer a tua lâmina e dar para o teu amigo, companheiro. Cada um tem que ter a tua lâmina de barbear, cada um tem que ser o seu próprio instrumento, né? Essa coisa dos riscos também de alicate para tirar cutícula, essas coisas de alto risco, né? Por isso é importante você garantir se aquele material ou é descartável ou é material que foi esterilizado devidamente, né? Então são formas de transmissão e acho que se você quiser trabalhar com promoção de saúde, fazendo vacinação e educando a população para a saúde. Acho que o brasileiro tem ainda falta de educação para promoção de saúde. Isso não está no currículo escolar, tratamento materno, crescimento e desenvolvimento, prevenção de infecções respiratórias, higienização das mãos. São medidas básicas que, se porventura você iniciasse todos isso, você não estaria, hoje não adoeceria tanto. Tem uma relação, por exemplo, de aleitamento materno, que é uma das melhores vacinas que você pode dar para uma criança, com escolaridade. As mães que estudaram por mais tempo dão leite materno com mais facilidade. Se você considerar que as pessoas que estudaram menos têm menor salário por conta disso e que o problema socioeconômico deve ser mais grave nesse grupo, são as mães que menos amamentam e são as mães que mais deveriam amamentar por conta da condição econômica de não conseguir manter os melhores leites para a criança. Então você acaba, por falta de educação para a saúde, você acaba ficando num ciclo vicioso de pobreza, piora socioeconômico-cultural, aumenta a pobreza, comprometimento da inteligência, da cognição, e aí você tem populações doentes e você vai ter que trabalhar
algumas gerações para tentar tirar essa população do buraco que ela foi colocada. Doutor, prevenção ainda é a melhor forma de combater todas essas doenças, não é? Pois é, lembrar que são doenças passíveis de serem erradicadas, com vacina que é segura, né, e eficaz, de graça, a maior parte delas no posto de saúde, e que aí cada um tem que fazer a sua parte, né? A forma mais prudente e correta é procurando o posto de saúde, levando a carteira de vacinação e vendo lá, porque algumas mudanças ocorreram no calendário de vacinação nos últimos anos. Então você pode achar que está com uma vacinação em dia e não está. Então, na dúvida, leva a carteira de vacinação. Ah, não tem carteira de vacinação. Vai lá e se vacina, não tem problema. Uma dose a mais é muitas vezes melhor do que uma dose a menos. Ngobas, eu queria que você falasse um pouco sobre o Instituto Vital Brasil, que você é o presidente e nos recebeu aqui com todo carinho e atenção. O Vital Brasil, ele trabalha hoje basicamente com alguns medicamentos de alto custo para câncer e para Alzheimer, e trabalha também com a produção de soro da picada de cobra, da escorpião, aranha, abelha e também soro antirrábico e soro antidifterico, que a gente faz aqui no Vital Brasil. É o nosso grande DNA, né, nosso carro-chefe. E também tem, daqui a pouco a gente vai começar a fazer algumas coisas de antiviral para dengue, zika, chikungunya, está em fase de pesquisa também. Também trabalhamos com glicosímetro para poder fazer controle da glicose, né, que a gente faz esse produto aqui pelo Vital Brasil. Fazemos esse aqui que é o soro antiapírico para picada de abelha, que é um produto que está em fase final de estudo, de pesquisa clínica. E é um laboratório que faz 100 anos, em 2019, com muita dificuldade financeira, mas com muita vontade de dar certo. Doutor, queria te agradecer imensamente por nos receber aqui mais uma vez e esclarecer a população de casa sobre essas doenças e como combatê-las, né? Obrigado de verdade. Eu que agradeço a você, aos espectadores da Boas Novas. Até um próximo encontro. Obrigado. Pessoal, Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!